todos, bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, sexta-feira, para lermos e partilharmos o Evangelho. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Mateus, capítulo 11, do versículo 16 a 19. Naquele tempo disse Jesus às multidões: com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas dizendo: tocamos flauta e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não bateste no peito. Veio João que não come nem bebe e dizem: ele está com um demônio. Veio o filho do homem que come e bebe e dizem: é um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje vem nos falar das coisas úteis, de coisas úteis que vão nos conduzir pelo caminho onde andamos. E aí ele começa falando essa comparação, fazendo essa comparação. E aí ele fala para mim e para você: com quem vou comparar esta geração? Hoje o Evangelho está nos perguntando isso. Com quem nós podemos nos comparar? E aí ele vem falar, né, dessa fragilidade que hoje nós temos, que nossa geração tem, que é a fragilidade emocional. E ele começa nos perguntando mesmo: com quem eu posso vos comparar? Com quem eu comparo esta geração? E ele começa falando dessa fragilidade emocional quando ele diz: são como crianças sentadas na praça que gritam para os colegas dizendo: tocamos flauta e vós não dançastes. É uma coisa tão simples, mas que é questionada. E aí o Evangelho nos leva a refletir, a nos convidarmos também a refletirmos, né? Se nós não estamos assim, nos preocupando com coisas que não são úteis, ou causando intriga, briga com coisas que não são úteis, que não nos edificam, que não nos servem de nada. E ele continua dizendo, né? Entoamos lamentação e vós não bateste no peito. E aí ele continua dizendo que veio João e o disseram que ele estava endemoniado, veio Jesus e o chamaram de beberrão. Quer dizer que nada agradou a geração. Mas tudo isso o Senhor vem nos dizer nesse evangelho de hoje, que tudo isso acontece por conta dessa nossa fragilidade emocional. Porque deixamos de raciocinar, de pensarmos que Jesus, Deus, nos fez seres pensantes, capazes de pedir do Senhor sabedoria, capazes de observar. E aí ele ele termina dizendo: mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. E não é à toa que o Senhor nos diz isso. Ele nos diz isso para que possamos olhar as coisas com um olhar mais racional, observando essas obras, observando os frutos. Isso é que é o mais importante. Não é nos apegarmos nas coisas pormenores, nos detalhes, né? Mas olharmos aquilo que é mais importante. Termos essa capacidade de pararmos e pensarmos. Também de pedirmos sabedoria do Senhor, para não julgarmos, não sermos julgados, e também para não nos deixarmos levar por coisas pequenas. Não, que o Espírito Santo hoje nos ensine a observarmos as obras, os frutos. Né? E pelos frutos nós vamos conhecer a árvore. Pelos frutos nós vamos conhecer o autor daquela obra. Pelos frutos nós vamos saber se aquela obra é de Deus ou não. Se aquela é a melhor decisão ou não. Que o Espírito Santo hoje nos batize e nos ensine a sermos pessoas racionais, a não nos deixarmos levar todo e totalmente pelo nosso emocional, e a não nos deixarmos levar pelas pequenas coisas, que hoje o Espírito Santo nos dê sabedoria para sabermos comparar e observarmos muito mais as obras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.